5 de fevereiro nós iniciaremos. Quero convidar a igreja para um momento de oração. Nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração nessa noite e que mais uma vez, essa palavra não só nos alimente, mas ela também transforme a nossa vida. Pai querido, obrigado por essa noite, por esse culto, por estarmos aqui. Obrigado por todas as famílias que estão nos acompanhando também através da rede social. Obrigado a Deus pela tua igreja e pelo privilégio de poder servir-te. Pai, abençoa-nos com a tua palavra, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento à tua palavra e usa, Senhor, a minha vida, capacitando-me a transmitir a tua palavra com fidelidade e com unção do teu Espírito. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema, eu publiquei ontem no Facebook, compartilhei aí no WhatsApp da igreja para os irmãos que gostam de ler antes, eu coloco lá os textos bíblicos, você pode estar lendo antes, e sabendo já aquilo que a gente vai estar pregando. O tema é 2 jardins. Eu convido você a abrir comigo primeiramente no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, eu vou ler os versículos 8, 9 e do 15 ao 17. Esse texto é o texto de introdução e ele fala do primeiro jardim. Nós vamos falar durante essa mensagem de 2 jardins. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 9... diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto que nós lemos em Gênesis, ele é a primeira passagem que fala de um jardim na Bíblia. E nós vamos falar de 2 jardins, 2 realidades opostas. O que aconteceu num jardim, o que aconteceu no segundo jardim, que nós vamos ler mais adiante. 2 situações que determinaram a história da humanidade aconteceram nesses jardins. No primeiro jardim, o homem Adão. E no segundo jardim, o segundo Adão, o filho do homem, Jesus Cristo. Então nós vamos ver a diferença do que ocorreu no primeiro jardim do Éden e do segundo jardim, que é o jardim do Getsêmani. E nesse texto de Gênesis, só para a gente ter um panorama, Deus, o Criador, na sua soberania e na sua sabedoria, decide criar um ser, E ele cria conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 26. Então Deus formou o homem. A gente conhece, quem frequentou a escola bíblica há muito tempo, as crianças conhecem. O versículo 7 do capítulo 2 diz que do pó da terra o Senhor formou o homem. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E Deus cria esse homem e coloca ele num jardim perfeito chamado Éden. Local onde absolutamente o homem tinha tudo à sua disposição. E Deus coloca uma única restrição para provar a fidelidade e a obediência desse ser que ele havia criado à sua imagem conforme a sua semelhança.
E é maravilhoso que Deus também visitava o homem nesse jardim e caminhava com ele, passeava com ele pelo jardim. Eu imagino, isso aqui é uma heresia particular do pastor Albino. A Bíblia fala que esse jardim ficava numa localização da terra, tem o rio Eufrates, um rio conhecido, né? Haviam 2 rios ali com nomes diferentes que a gente não conhece, né? Mas eu creio que havia como se fosse um portal, uma conexão com o céu, num lugar na terra. Tanto que quando o homem cai em pecado, esse lugar é removido. Era um lugar da plena comunhão do homem com Deus, onde Deus descia, visitava, caminhava com o homem. Eu gosto de imaginar essa cena, essa situação, porque para Deus vir e ter essa comunhão, essa proximidade com o homem, num lugar que geograficamente havia uma designação nessa terra onde esse lugar existia, e hoje não existe mais. Então eu imagino, baseado em alguns filmes, que havia um portal de comunicação nesse jardim com o céu. Eu gosto dessa imaginação, isso facilita para a gente imaginar esse local de encontro do homem com Deus. E Deus cria o homem com um propósito de gerar uma grande família de filhos à sua imagem e à sua semelhança. Mas, no entanto, e a gente sabe que a única restrição que Deus deu para o homem, ele deveria guardar, cultivar aquele jardim, mas a única restrição, o homem falha na sua prova. E a humanidade cai, e toda a descendência do homem, a palavra Adão, ela significa da terra. E o texto diz que Deus criou homem e mulher. Essa humanidade que vivia numa plena comunhão com Deus, ela foi derrubada, ela caiu, uma queda, e toda a descendência que veio dessa primeira união de homem e mulher, ela nasce totalmente gerada numa condição de separação de Deus. É isso que nós experimentamos, Enquanto não temos um novo encontro, um novo nascimento, o homem vive separado de Deus, vivendo à mercê da sua vontade, de uma forma egoísta, má, e a gente vê quando a maldade do homem se expõe, a gente vê tudo isso que está acontecendo no mundo e que sempre aconteceu desde a queda até os dias de hoje e até a volta de Jesus Cristo, vai continuar acontecendo. Então essa, amados, é uma realidade do primeiro jardim, quando houve essa separação, quando houve essa queda, quando houve esse rompimento, Adão não considerou as palavras de Deus, foi isso que aconteceu. Quando Deus disse para ele, olha, toda árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão não considerou as palavras de Deus, Adão não considerou os benefícios que ele desfrutava daquele lugar perfeito, ele não considerou o julgamento que viria se ele desobedecesse. Havia uma palavra ali de juízo, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ele não levou nada disso em conta quando foi sugerindo, primeiramente para sua mulher e depois para ele. Veja bem, amados, muitas pessoas ainda pensam assim, que Deus não vai exercer juízo algum, que Deus é amor, e Ele é de fato, que Deus é misericordioso, e Ele é de fato, mas nós não podemos nos esquecer que Deus é um justo juiz, que deixou declarado na sua palavra que um dia Ele irá de julgar esse mundo, e toda a maldade que há nesse mundo será julgada. Adão não considerou aquilo, e muitas pessoas pensam assim, e nós sabemos o que aconteceu, quando o primeiro casal não dá ouvidos, e peca em desobediência, e quebra a relação de fidelidade com Deus, e a palavra diz que a morte entrou no mundo, certamente morrereis, e juntamente com a morte, toda a natureza foi desestruturada. Por mais bela que seja a natureza hoje, ela não é sequer próxima daquilo que foi o Éden.
A natureza que vivia numa perfeita harmonia, ela foi desestruturada. O clima é desestruturado e cada vez mais, né, quando se aproxima o final dos tempos. Passou a existir presa e predador. Então, amados, tudo isso o homem começou a experimentar a partir do momento da queda, a partir do momento do pecado. E nós fomos gerados dessa forma. E aí era necessário, para que Satanás não prevalecesse com o propósito de destruir e levar toda a humanidade para a condenação junto com ele. Houve um plano de Deus que foi estabelecido lá no Éden, logo na queda. Deus estabelece um meio de restaurar a comunhão, de restaurar a vida àquele homem que havia perdido. Eu achei muito bonito, eu já tinha ouvido, né, o que meu filho Eduardo comentou aqui na quarta-feira, né, uma frase que está sendo muitas vezes propagada aí nos meios, né, sociais, evangélicos, né, que diz assim, que foi necessário o Filho de Deus se fazer filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando o homem entra em queda, Deus tinha um plano de restauração. O primeiro Adão falha, mas o segundo Adão, enviado por Deus, na plenitude do tempo, ele restaura essa comunhão. E o apóstolo Paulo, ele diz isso para nós de uma outra forma, por exemplo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 15. Paulo diz assim: portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a explicação bíblica, né? É aquilo que o próprio Paulo transcreve para a igreja entender a condição de pecado. No versículo 15 ele diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E no mesmo capítulo 5 de Romanos, do versículo 17 ao 19, Paulo continua esclarecendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vejam só, aquilo que eu estava explanando ali sobre Gênesis, né, Paulo coloca em forma de doutrina, né, exatamente isso. E ele coloca ainda mais em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, quando ele diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Amém, igreja? E no versículo 45 ele diz: porque está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse era o plano de Deus para a restauração da humanidade. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46, o segundo jardim. No primeiro jardim, no lugar aprazível, aconteceu a queda. No segundo jardim, um lugar de agonia, aconteceu a redenção. Olha que diferença tremenda, né? Lucas capítulo 22, do 39 ao 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O texto de Mateus é um pouco mais completo, né? Mas eu escolhi o texto de Lucas para a gente ler. O segundo jardim representa o jardim da agonia, né? Diferente do Éden, que era o jardim das delícias, esse segundo jardim, o Getsemane, ele representa o jardim da agonia. Jesus estava ali prestes a ser preso. Ele vai para o Monte das Oliveiras, onde havia esse jardim. Ali junto com Pedro, Tiago e João, ele chama os seus mais 3 próximos discípulos, amigos, para que naquele momento de angústia, eles estivessem ali orando juntamente, para que Jesus se fortalecesse. E notem bem, aqui está a natureza humana de Jesus. Jesus precisou que estivessem ali os seus 3 mais próximos amigos. Ele chama para orar junto, mas aqueles amigos, discípulos, não estavam também em condição, enfraquecidos por toda a opressão que eles vinham vivendo. Eles não conseguem sequer ficarem acordados para orar junto com Jesus. E Jesus se afasta e se dobra ao chão e começa a orar e clamar ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se houver uma outra forma, se houver um outro jeito, o Senhor faça de outra forma. Veja só a natureza humana, o sofrimento que Jesus estava experimentando e sofrendo como homem, sabendo que a cruz era o próximo passo. Imagina a angústia de morrer na cruz, de saber que daí a pouco ele seria preso, humilhado ao extremo, torturado, arrastado, escorraçado, levado para a cruz. O Filho de Deus, tinha que sofrer como homem. E ali Jesus, o Cordeiro perfeito, se torna o sacrifício perfeito. O momento do Getsemane, amados, eu considero que ali é o momento completo da entrega de Jesus. Por isso que eu disse que ali era o jardim da redenção. Na cruz foi a consumação, mas quando Jesus se levanta e sai do Getsemane, ele sai preparado, sabendo que aquela era de fato a vontade do Pai, e numa completa obediência e fidelidade, o que não aconteceu com o primeiro Adão, que tendo um jardim aprazível, pecou. Jesus ali sai em completa obediência para a morte, e morte de cruz. O Filho de Deus teve que se fazer homem em humilhação. Ele vai enfrentar o horror da morte de cruz. Por isso a angústia, a agonia era tanta, que o seu suor se converteu em sangue, em gotas de sangue. A medicina explica isso. Para que isso aconteça, há uma condição extrema, absurdamente extrema, de sofrimento, para que um ser humano consiga suar sangue. Jesus chegou nesse ponto extremo de sofrimento, por um propósito, que era a redenção, que era novamente abrir um caminho onde o homem pudesse outra vez se encontrar, ter comunhão com o Pai, com Deus o Criador. E ele vai para a cruz. O autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 5, do 7 ao 9, ele descreve esse momento de Jesus no Getsemane. Ele diz assim, Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 9, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado,
tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. O autor de Hebreus coloca dessa forma: Jesus clama, suplica, se houvesse alguma outra forma, mas não houve nenhuma outra forma. O Pai o permite, o leva para a cruz, e na cruz ele se sente abandonado pelo Pai, quando ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Então a gente olha para a diferença que houve nesses dois jardins, né? Diferença que levou a humanidade a uma restauração. O segundo Adão, Jesus Cristo, leva a humanidade a uma restauração com o Pai, depois de passar por completa humilhação. E Paulo diz lá em Filipenses 2, do 7 ao 11, o que foi a humilhação de Cristo. Ele diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Imagina o Filho de Deus deixando a sua glória, se transformando em criatura, vindo em forma humana, nascendo de mulher, sendo criado como homem, sofrendo e sentindo as dores que um homem sente, morrendo a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, igreja? Quando nós olhamos essa condição, a rebeldia do homem o levou à separação de Deus, mas o amor de Deus trouxe o homem de volta à sua presença. O homem perdeu o jardim do Éden, né? Perdeu o portal de comunicação com Deus, mas Jesus Cristo, né, no jardim do Getsêmani, o Filho de Deus, feito homem, tornou-se o novo e vivo caminho para religar o homem a Deus. O novo e vivo caminho, né? O véu, a sua carne que foi rasgada, mas também no terceiro dia a própria morte foi vencida. Ele se torna um novo e vivo caminho. Ele agora é o elo de ligação que o homem havia perdido com o Pai, com Deus, né? E hoje nós podemos nos achegar à sala do trono da presença de Deus. Então, quando a gente olha para essa situação, né, a nossa situação, de onde o Senhor nos tirou, aonde Ele foi nos buscar, né? Porque nós somos descendência de Adão, nós somos imagem e semelhança de Adão, nós nascemos com a marca do pecado, mas graças a Deus, né? Graças a Deus, que a cada um de nós aqui, eu creio, e as famílias e os que estão nos acompanhando online, nós tivemos a oportunidade de termos sido religados a Deus. O próprio escritor de Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao 16, esse texto é maravilhoso, né? Eu convido você a ler comigo, a abrir comigo aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha a instrução, né? Conservemos firme a nossa confissão, a nossa fé, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o livre acesso que nós temos à presença de Deus. Esse é o novo e vivo caminho que Jesus conquistou para nós através do véu do seu próprio corpo que foi rasgado, né? Através da sua morte, através da sua ressurreição. Que nós possamos, amados, levar isso sempre em consideração na nossa vida. Que nós tenhamos um coração fiel e obediente a Deus. A importância de manter a fidelidade e a obediência ao nosso Deus. O caminhar de vida perseverante. Quando nós colocamos esse propósito, né, de estudar a palavra de Deus, né, é ela, em primeiro lugar, quem mantém firme a nossa fé. Se não conhecermos a palavra de Deus, não conseguimos nos manter firme. Por isso o propósito da gente estudar a palavra de Deus. O presbítero Ivan fez um comentário, né, a respeito da geração seguinte. Sabe por que muitos filhos de crente hoje em dia têm se desviado quando vão para as faculdades, para as universidades? Porque eles não se firmaram na palavra de Deus quando eles tiveram a oportunidade. Eles não deram o devido valor, e quando eles se veem com a liberdade, longe da família, eles acabam se encantando com aquilo que o mundo oferece. Mas se a palavra estiver consolidada na nossa vida, é diferente, né? Nós não nos encantamos com o que o mundo oferece. Nós nos entregamos à palavra de Deus. Ela se torna um alicerce firme para que a gente não se desvie, não se afaste e mantenha a fidelidade e a obediência a Deus. Então, olhando para os dois jardins, né? O jardim da queda e o jardim da redenção, que a nossa vida possa glorificar o nosso Salvador, que o nosso testemunho, o nosso comportamento, aquilo que nós somos, possa levar outras pessoas a terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós possamos ser instrumentos de Deus, para levar o Evangelho, para levar essa mensagem de salvação, que um dia chegou a nós, mas que nós temos a obrigação de levar para aqueles que ainda não compreenderam esse plano de salvação. O que foi o sacrifício de Jesus Cristo? Qual a importância dele? O que é que ele muda na nossa vida? Simplesmente ele muda o nosso destino, amados. Nascemos destinados à morte, mas depois desse encontro e de compreender o sacrifício de Cristo, o nosso destino foi completamente transformado para a vida eterna. Amém? Eu quero convidar o nosso ministério de música à frente e nós vamos orar, glorificar a Deus por essa palavra, por essa obra de salvação que Ele nos trouxe. Convido a igreja a se colocar em pé. Pare um pouco e reflita, né, nessa obra de Jesus Cristo. Feche os seus olhos e reflita. Qual foi o estado em que Ele te encontrou? Em que condição Ele nos encontrou um dia? Há um versículo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai se manifestar em poder, em chama de fogo, e Ele vai vir como juiz.
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, tomando vingança, exercendo juízo. Quem são os que não conhecem a Deus? O ímpio, o incrédulo, aquele que ainda não se converteu. Mas quem são os que não obedecem? A igreja descomprometida, aqueles que ouviram a palavra, que conhecem, mas não obedecem. Aqui são duas classes de pessoas que cairão no juízo quando o Senhor Jesus vier julgar o mundo: os que não conhecem e os que não obedecem. Há muita gente que conhece a palavra, mas não obedece, vai entrar no juízo também. E no entanto, para nós, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abriu o caminho da salvação. O sacrifício de Jesus Cristo nos abriu o caminho da salvação. Vamos valorizar essa caminhada, vamos perseverar, vamos prosseguir nessa caminhada de fé. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, bendito e exaltado é o Senhor, bendito e exaltado é o Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, o resgatador da nossa alma. Bendito é o Espírito do Senhor que habita em nós, na Tua igreja santa, separada. Pai, nós estamos nessa caminhada, nós estamos trilhando um caminho nessa vida. Ajuda-nos a perseverar na fé, que o Teu Santo Espírito nos constranja todos os dias ao arrependimento, que o Teu Santo Espírito nos leve a cada dia à santificação, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos e o entendimento para a Tua palavra, que a nossa vida seja transformada dia a dia. Pai bendito e santo, que essa boa obra que começou em nós há de se completar até o dia de Jesus Cristo, que nenhum dos Teus vai se perder, e que aqueles que se desviaram, em o nome de Jesus, sejam conduzidos de volta. Pai bendito e santo, nós temos pessoas a quem orar, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, nas nossas famílias, entre os nossos amigos, colegas de trabalho. Usa a nossa vida, ó Deus, para que nós sejamos um instrumento do Senhor para levar a Tua palavra, e a salvação de Jesus Cristo seja exposta à vida daqueles que ainda não tiveram esse encontro. Usa a nossa boca, o nosso testemunho. Pai, nós temos entre aqueles que nós amamos pessoas que se desviaram, que se afastaram. Conduze-os ao arrependimento. Faz brotar a semente da palavra que um dia foi lançada nesses corações, e traze de volta como filho pródigo. Alcança, Senhor, com a Tua graça e misericórdia. Conduz-os à família da fé. Esse é o nosso clamor nessa noite, a nossa intercessão como igreja, em nome de Jesus Cristo. Tu conheces, Senhor, os Teus filhos, e o Senhor Jesus disse que todos aqueles que o Pai lhe deu, que o Senhor o deu, nenhum será lançado fora. Eu creio nessa palavra, e creio que os que se afastaram, se desviaram, voltarão. Creio que os Teus eleitos serão todos alcançados, e que a Tua verdade, a Tua palavra nos consolida na fé a cada dia, em nome de Jesus Cristo. E seja a nossa oração nessa noite ligada na terra e ligada nos céus, para a honra e glória do Senhor. Vamos adorar o Senhor.